Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos estudar as inequações modulares. Então vamos lá, o que são inequações modulares? Então, primeiro, vamos considerar o A um número real positivo. Então, nós vamos definir como inequações modulares as inequações do tipo, observem aí, ó. Módulo de um número x qualquer maior que A, módulo de um número x qualquer menor que A, módulo de x maior ou igual a A ou módulo de x menor ou igual a A. Observe que nesses 4 casos aí eu coloquei dentro do módulo um x, mas poderia aparecer qualquer função, né? Poderia aparecer uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau que está aparecendo aí no caso, que é o f de x igual a x. Depois nós vamos ver os exemplos. Então, de maneira geral, sendo A maior que zero, podemos ter uma das seguintes situações. Então, olha lá, dentre essas 4 que eu coloquei para vocês aí, ó. Então, se eu considerar, por exemplo, o módulo de x maior que A, então, ó, isso aqui vale se e somente se o x for maior do que o A ou esse x, que é quem está dentro do módulo, for menor do que menos A. Como assim? Vamos sempre fazer a representação geométrica para a gente ficar na ideia, ter em mente aquela ideia de módulo, certo? O que é o módulo de um número real? É a distância que esse número está da origem, não é isso? Então, se eu estivesse resolvendo a equação módulo de x igual a A, o que eu ia fazer? Ou o x era A ou o x é o menos A, não é isso? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa. É como se eu tirasse esse módulo aqui, tá? E aí, ó, quais são os possíveis valores de x que tornaria isso aqui igual a A? Menos A ou A, não é isso? Só que nesse caso eu quero que o módulo de x seja maior do que esse A. Por isso que o A tem que ser maior que zero. Lembre-se, não existe módulo de um número. Aliás, o resultado de um módulo é sempre um número positivo, não é isso? Porque módulo é uma distância. Então, nesse caso aqui, ó, para o módulo de x ser maior do que A, o x tem que ser ou maior que A ou menor que menos A. Vamos pensar só num exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que a nossa inequação aqui fosse o seguinte: módulo de x maior que 3. Então, ó, se você considerasse o x igual a menos 4, valeria? Vamos pensar, módulo de menos 4, 4. 4 é maior que 3? Valeria. Por exemplo, menos 10. Módulo de menos 10 daria quanto? 10 é maior que 3? Sim. Então, por isso que você tem que considerar todos os números menores que o menos A ou todos os números maiores que o A. Maiores que o A é fácil, né? Por exemplo, módulo, se fosse o A fosse 3, módulo de 5, 5, módulo de 6, 6, módulo de 7, 7. Então, qualquer número maior que A fica simples para entender, ok? Vamos ver o segundo caso, olha lá, ó. Módulo de x maior ou igual a A. O que mudou aí do 1 para o 2? Apenas o intervalo que vai ser fechado. Agora eu estou considerando também o A. O módulo de x pode ser maior que ou igual ao próprio A. Então, como que eu faço? Tiro o módulo, pego esse A aqui, pego os valores negativo e positivo, considerando que o A é um número positivo, né? Então, você pegou aqui, ó, o A e o menos A. Como eu quero que seja maior ou igual, o intervalo fechado, certo? E eu vou ter o quê? Os extremos. Para o módulo de x ser maior ou igual a A, o x tem que ser maior ou igual a A ou menor ou igual a menos A. Lembre-se que agora nós estamos falando de uma inequação, são infinitos valores de x que tornam isso positivo. Terceiro caso. Módulo de x menor do que A. Então, vamos pensar aqui geometricamente, para vocês entenderem aí por que está esse intervalo aí como a resposta. Ó. Mesma coisa, módulo de x menor do que A, tiro o módulo, pego esse x, coloco o A aqui, positivo e negativo. Então, ó, o A e o menos A, tá? Como eu quero que o módulo de x seja menor do que A, eu só posso pegar valores entre o menos A e o A, concordam comigo? Qualquer valor que eu pegar aqui nos extremos aqui, já vai ser maior do que esse A. Ótimo, então x maior que menos A e menor que A. E o quarto e último caso é como se fosse o terceiro caso, só que com um intervalo fechado, né? Porque agora eu considero o próprio A. Então, vamos fazer exemplos com valores ali numéricos para ver se fica mais claro para vocês. Então, olha lá, ó, exemplo 1.
Para que valores reais de x a função f de x igual módulo de x² mais x menos 1 é estritamente menor do que 1. Primeiro vamos entender o que é uma função ser estritamente menor do que 1. Eu vou pegar f de x e fazer que ela seja menor do que 1, ok? Estritamente menor é porque ela não pode ser menor ou igual a 1. É apenas menor que, ok? Então, o intervalo aqui vai ser o quê? Aberto. Mas quem é o nosso f de x? F de x é uma função modular. Então, você vai ter, ó, módulo de x² mais x menos 1 é menor do que 1, certo? E dentro do módulo, agora lá que eu falei, tem uma função do segundo grau. Como que eu faço isso? Pensa sempre na representação geométrica do módulo. Então, se eu quero que quem está dentro do módulo seja menor do que 1, o que eu faço? Eu pego esse 1 aqui e coloco como os extremos, menos 1 e 1, ó. O A é como se o 1 fosse aquele A lá da nossa representação anterior. Então, ó, eu quero que seja menor, então se é menor, tá aqui no meio, não é isso? Do menos A e o A, sendo A igual a 1. Então, aqui vai ficar o quê? 1 e aqui menos 1. Então, nesse caso, ó, quem vai estar entre menos 1 e 1? Quem está dentro do módulo. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, x² mais x menos 1, que é quem está dentro do módulo, tem que estar entre menos 1 e 1. Simplesmente isso, tá? Ah, mas e se fosse maior? Se fosse maior, você ia ter que pegar os extremos. A função ia ser maior que A ou menor que menos A, que foi o outro caso que eu já mostrei para vocês, certo? E agora nós caímos em quê? Em uma inequação aqui simultânea, que nós já vimos anteriormente. Então, é igual eu falo para vocês, matemática, ó, vai um degrauzinho. Você vai subindo as escadas, degrau por degrau. Então, um conteúdo que você já aprendeu anteriormente vai ser pré-requisito para os demais que virão. Então, nesse caso aqui, ó, inequação simultânea foi conteúdo da nossa avaliação anterior. Então, nesse caso aqui, eu tenho que montar um sistema, porque eu quero que x² mais x menos 1 seja ao mesmo tempo maior que menos 1 e menor que 1, certo? Lembra como que a gente resolve isso? Eu vou chamar a primeira inequação de 1, a segunda inequação de 2, vou resolver cada uma separadamente e depois vou fazer a interseção das soluções. Então, vamos fazer primeiro ali a segunda. Então, a segunda inequação, ó, x² mais x menos 1, aí esse 1 que está aqui positivo, eu vou jogar para cá negativo, menos 1 menor do que 0. Tá? Só para mostrar para vocês que não importa quem vocês escolham primeiro. No final, vai dar no mesmo, vai ter que fazer a interseção. Então, x² mais x menos 2 menor que 0, como que eu resolvo essa inequação? Igual a 0, acho as raízes, faço o estudo dos sinais e pego o intervalo que foi pedido. Então, ó, achei as duas raízes aqui, dois números que o produto é menos 2 e que a soma é menos 1, vai dar um menos 2 e 1, pode fazer também pela fórmula de Bhaskara. Isso é uma parábola com a concavidade para cima, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo, o estudo dos sinais da função. Neste caso aqui, ó, que é essa segunda parte aqui, ó, que é esse sinalzinho, eu quero que seja o quê? Menor do que 0. Tem menor do que 0 aqui? Tem, tá aqui no meio. Então, eu vou destacar esse intervalo. Então, a solução da primeira parte é isso aí, do menos 2 até o 1, aberto, porque aqui em cima é aberto. Agora, vamos resolver a primeira inequação aqui, que eu chamei de 1, na verdade. Então, vamos lá, resolvendo a primeira, eu vou ter x² mais x menos 1 mais 1, que eu joguei para cá, maior que 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, nesse caso aqui, vou colocar em evidência, vou achar que as duas raízes são menos 1 ou 0. Ou faz por soma e produto, ou faz pela fórmula de Bhaskara, tanto faz. Isso também é uma parábola, não é isso? Com a concavidade para cima, com duas raízes, menos 1 e o 0, posiciona corretamente, em ordem crescente, os elementos na reta real. Aqui a função assume valores positivos, aqui negativos e aqui positivos. E agora, para esse caso, eu quero o quê? Que seja maior do que 0, porque eu estou seguindo isso aqui, ó. Tá? Essa é a inequação simultânea que a gente construiu aqui em cima, por causa do que foi pedido na inequação modular. E nesse caso, aonde que essa função assume valores positivos? Antes do menos 1 e depois do 0. Deixo aí. E agora eu vou fazer o conjunto solução. Lembre-se do que nós já vimos.
quando você vai resolver um sistema de inequações, você tem que fazer a interseção das soluções das inequações que apareceram no sistema. Então, eu vou montar a minha solução, que é a interseção, pegando o primeiro intervalo, o segundo intervalo e fazendo a interseção. O primeiro intervalo, que é esse daqui, dá 1, são os valores menores do que menos 1 e maiores do que 0. Ótimo. A segunda, que eu estou aqui embaixo, que foi a que eu fiz primeiro, vai do menos 2 até 1. Não importa qual que você colocar aqui primeiro. O que importa é que a interseção não vai mudar. Então, você tem que posicionar os números na ordem correta, tá? Em ordem crescente. Então, tem interseção entre esses dois intervalos? Tem. Do menos 2 até o menos 1, aí vai fazer um buraco, vai pular e vai do 0 até o 1. Então, qual é a solução da nossa inequação modular? Solução, x pertence a R, tá o quê? Menos 2 menor que x, que é menor que menos 1, ou 0 menor do que x, que é menor que 1. Ou, por que ou e não e? Porque é uma coisa ou a outra. Não tem um número que é ao mesmo tempo maior que menos 2 e menor que menos 1 e maior que 0 e menor que 1. Não existe. Então, é uma coisa ou a outra, ok? Vamos resolver mais um exemplo. Então, olha lá, ó. Resolva em R a inequação. Módulo de x menos 1 maior ou igual a 5. Então, primeiro, observe que quem está dentro do módulo agora é uma função do primeiro grau. Não faz diferença, o método de resolução é o mesmo. O que faz diferença é na hora de você achar a raiz, que se for equação do segundo grau, você tem que usar a fórmula de Bhaskara ou soma e produto, e a do primeiro grau é letra para um lado e número para o outro, é mais fácil para resolver, né? Então, eu peguei a primeira logo do segundo grau para mostrar para vocês que é o mesmo método. Então, o que tem aí da inequação modular? Você tem que lembrar lá daquele primeiro caso geométrico que eu mostrei para vocês. Ó. Quem está depois do módulo, depois do sinal aqui de desigualdade? O 5. Então, você vai construir uma retinha com esses dois valores aqui, o 5 positivo e o 5 negativo. É o A e o menos A, ok? No caso aqui, o nosso A é 5. Então, aqui vai aparecer menos 5 e aqui vai aparecer 5. Aí, você vê se você quer o meio ou se você quer os extremos. Como você quer que o módulo de um número seja maior ou igual a 5, além do intervalo ser fechado, você vai ter que pegar os extremos. Simplesmente é isso. E se fosse menor? É o exemplo anterior. Ia estar aqui no meio. Então, vamos lá montar a nossa inequação, nossas duas inequações. Primeiro, se eu quero que módulo de x menos 1 seja maior ou igual a 5, significa que o x menos 1, você tirou do módulo quando você faz isso aqui. O x menos 1, ele é maior ou igual a 5, ou o x menos 1, ele é menor ou igual a menos 5, tá? Aí, nós vamos resolver essas duas aqui. Isso aqui é sistema? Não, porque não tá aqui no meio, ó. Só vai ser sistema quando tiver o quê? O sinal de menor ou igual. Então, aqui, letra para um lado, número para o outro, ó, você vai resolver a primeira. X menos 1 maior ou igual a 5, x maior ou igual a 5 mais 1, x maior ou igual a 6, pronto. E a outra, x menos 1 menor ou igual a menos 5, x menos 1, x menor ou igual a menos 5 mais 1, x menor ou igual a 4. Então, vamos lá. Você quer que o x seja maior do que 6 ou menor do que menos 4. Como não é sistema, você vai ter que fazer o que com as respostas? Unir. Ó, observa aqui, é uma coisa ou a outra. Então, você vai unir as respostas e não fazer interseção. Então, vamos lá. Ó. A primeira, x maior ou igual a 6. A segunda, x menor ou igual a 4. Como é ou, o sinal aqui é maior, então você vai unir as duas respostas, diferente do que eu fiz no exemplo anterior. Então, qual vai ser a nossa solução aqui? X menor ou igual a menos 4 ou x maior ou igual a 6, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui, ó, resolva em R a inequação. Módulo de x mais 3 sobre 2x menos 6 maior ou igual a 1. Então, primeira coisa que a gente faz, pega o 1 e coloca lá na retinha, tá? Vamos colocar a representação geométrica. Já que é módulo, você vai tirar do módulo e colocar os valores 1 e menos 1, assim como na equação. No caso, o A é 1, tá? Então, é como se fosse aqui menos 1 e 1.
Agora você vai fazer o quê? Você vai olhar se você quer o meio ou os extremos, vai depender desse sinal aqui. Nesse caso, eu quero que seja maior ou igual a 1. Então, você vai pegar os extremos. Se fosse o meio, ia ficar entre menos A e A. A diferença é que você ia ter que aqui ia ser uma inequação simultânea, você ia ter que fazer o sistema igual eu fiz lá no primeiro exemplo. Nesse caso aqui, já que eu já tirei o 1 aqui do módulo, aliás, eu tirei o módulo e usei os números menos 1 e 1, agora eu vou... Quem que eu quero que seja menor do que menos 1 ou maior do que 1? Quem está dentro do módulo, ou seja, x mais 3 sobre 2x menos 6 vai ser maior do que esse A, maior ou igual a esse A, que é 1, montei a primeira, ou quem está dentro do módulo. X mais 3 sobre 2x menos 6 vai ser menor ou igual, que aqui está a bolinha fechada, a menos 1. Não tem segredo. Aí agora nós vamos resolver cada uma dessas duas inequações aqui. Observem que eu fiz um exemplo de cada, hein? Esse exemplo aqui vai ser uma inequação quociente. Eu vou ter que fazer estudo dos sinais, quadro de sinais para dar a resposta, igual nós já aprendemos anteriormente. Então, primeiro, o que eu faço? Eu tenho que trazer esse 1 para o lado de cá. Não é isso? Não posso multiplicar cruzado porque isso é uma inequação, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Como isso aqui pode assumir valores negativos, eu tenho que jogar tudo para o primeiro membro e fazer o estudo dos sinais. Então, eu vou lá fazer, ó. Primeiro caso, x mais 3 sobre 2x menos 6 menos 1 maior ou igual a 0. Tirei o mínimo. Mínimo vai ficar 2x menos 6. X mais 3 menos 2x mais 6, que eu dividi 2x menos 6 por 1, deu 2x menos 6 vezes menos 1, menos 2x mais 6. Junto os termos semelhantes, x menos 2x menos x, 3 mais 6, 9, sobre 2x menos 6 maior ou igual a 0. Agora eu vou resolver essa inequação quociente, que eu quero que isso aqui assuma valores positivos, maiores ou iguais a 0. Então, eu tenho que fazer o estudo dos sinais aqui para ver quando que isso aqui vai assumir valores positivos. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Pego a primeira equação aqui, está em cima, igual a 0, acho a raiz, que vai ser 9. Isso aqui é uma reta, né? Isso, decrescente, com a raiz 9, bolinha fechada, porque aqui é maior ou igual, porque tem um igual. Então, aqui assume valores positivos e aqui negativos. Agora, eu vou fazer a segunda parte, quem está no denominador. Quem está no denominador é diferente de 0. Então, ó, 2x menos 6 diferente de 0, x diferente de 3. Então, isso aqui também é uma reta crescente. Aqui a função assume valores negativos e aqui positivos. Se desse uma função do segundo grau aqui, a diferença seria que seria uma parábola. Nós já fizemos isso em aulas anteriores. E agora, já que isso é uma inequação quociente, eu tenho que fazer o quadro de sinais. Não confundam. Cada caso é um caso. Então, você tem que pensar detalhadamente como resolver para você não se equivocar nas resoluções. Inequação quociente, inequação produto, tem que fazer quadro de sinais. Aí, eu vou fazer o quadro de sinais agora. Como que eu faço? Pego aqui uma reta, coloco todas as raízes obtidas. No caso, foram 2, 3 e 9. Pego uma segunda reta, que é essa resolução aqui, da primeira. Pega essa segunda reta, que é essa resolução aqui da segunda equação, da segunda função que tinha aqui. Só tinha 2, acabou. Essa daqui é a solução, que é o produto dos sinais, ou o quociente, dá no mesmo. Aí, agora, vamos lá trazer todos os sinais dessa daqui para cá. Então, vai, ó. Antes do 9, essa função aqui assume valores o quê? Positivos. Então, você vai completando os quadradinhos ali, mais. Depois do 9, olha para cá, ó, para o estudo dos sinais que você fez aqui. Negativo. Então, vem aqui, negativo. Agora, antes do 3, essa função aqui assume valores o quê? Negativo. Um só tem um quadradinho para completar. E depois do 3, positivo. Você vai completar os 2 quadradinhos. Agora, a gente faz o quociente dos sinais. Então, mais dividido por menos, ou mais vezes menos, não muda, menos. Mais com mais, menos com mais, menos. Nesse caso aqui, ó, para essa primeira parte que eu estou resolvendo, que eu peguei, ó, módulo de x mais 3 sobre 2x menos 6 maior ou igual a 1, que é esse A que está aqui, então eu quero que seja positivo. Aonde que deu positivo aqui? Entre o 3 e o 9, ok?
Então, deixa aqui. Essa aqui é a solução da minha primeira parte. Não é a solução ainda da nossa inequação. Por quê? Porque eu falto a segunda parte. Agora, eu vou ter que fazer tudo de novo do lado de cá. Então, vamos lá. Vou resolver a segunda inequação. Então, jogo esse menos 1 para o primeiro membro, menor ou igual a zero. Estou seguindo isso aqui. Tiro o mínimo. Igualzinho eu fiz no outro, x mais 3, só que agora é 2x menos 6 vezes mais 1, vai dar 2x menos 6. Junta os termos semelhantes, 3x menos 3 sobre 2x menos 6, menor ou igual a zero. Inequação quociente. Não posso cancelar isso aqui, porque é uma inequação, depende desse sinal aqui também, tá? Então, nesse caso aqui, senão você não teria a resposta do problema. Se você tivesse cancelado isso aqui, você só ia considerar uma parte. Né, que ia ser aqui, ó, a de cima. Então, tem que ficar atento a isso. Faço a inequação quociente. Então, nesse caso, faço o estudo dos sinais da primeira, faço o estudo dos sinais da segunda, igualzinho eu fiz aqui, ó. Aqui a raiz vai dar 1, bolinha fechada, crescente, menos e mais. Aqui a raiz vai dar 3, bolinha aberta, porque está no denominador, crescente, menos e mais. Faço o quadro de sinais, tudo igual. Então, quando eu vou deixar aqui para vocês resolverem essa segunda parte igualzinha a isso que eu fiz aqui, tá? Porque senão ia ficar muito longo. Mas aí agora vocês podem fazer que vocês vão chegar na seguinte solução. X pertence a R, tá o quê? 1 menor ou igual a X, que é menor do que 3, resolvendo essa segunda parte aqui. E agora, o que a gente tem que fazer? Dar a solução da nossa inequação. Então, olha para cá, ó, aqui para cima. Você resolveu um sistema de inequações simultâneas? Não, porque não era um sinal de menor ou igual a 1, ou menor que 1, era o sinal de maior. Toda vez que você vai resolver uma inequação modular e o sinal for maior, no final você vai fazer o quê? Unir as respostas, porque é uma coisa ou a outra. E quando o sinal for menor que ou menor ou igual, você vai ter que fazer a interseção das duas respostas, porque é uma coisa e a outra, vai ser a resolução de um sistema. Então, aqui unindo essas duas respostas, ó, presta atenção, ó. Essa resposta aqui vai do 1 fechado até o 3. Essa resposta até o 3 aberto. Essa resposta aqui vai do 3 aberto até o 9. Então, eu posso dar uma resposta só, do 1 até o 9, só que com exceção do 3. Então, solução, que é 1 união com 2. X pertence a R, tá o quê? 1 menor ou igual a X, que é menor ou igual a 9, e X diferente de 3, porque tem uma lacuna ali entre os intervalos. Ou então, você poderia ter dado a resposta assim. 1 menor ou igual a X, que é menor que 3, ou 3 menor que X, que é menor ou igual a 9, ok? Daria no mesmo. Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, não é nenhuma novidade, a única questão é a parte inicial, que você tem que tirar a função que está dentro do módulo, na inequação, e pegar quem está do outro lado da inequação, claro, considerando que aquele valor é um valor positivo, né, para ser válido o módulo, e aí você pega esse valor que está do outro lado, com o sinal positivo e com o sinal negativo, e vê se você quer um intervalo entre eles ou nos extremos deles, ok? Então, agora façam as tarefas propostas e até a próxima aula.